E aí, pessoal, tudo pronto para mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Preparadíssima. Hoje a gente vai explorar um tema que eu acho que todo mundo se identifica, Hum, fé em ação. é isso aí. Especialmente agora que a gente está entrando nessa vibe de ano novo, né? Tal. E a nossa inspiração para essa conversa é o devocional de 2025, Olha só. da família Fé, Amor e Esperança. Que legal. E o que me chamou a atenção nesse devocional Uhum. foi justamente esse convite a ir além daquela fé que fica só na teoria, sabe? Ah, É tipo ouvir a palavra de Deus, mas não colocar em prática. sei bem como é. O devocional meio que nos cutuca para realmente viver o que a gente acredita. É um bom empurrãozinho, né? É verdade. Ah. É como se a gente fizesse aquela listinha de resoluções de ano novo super animados. Mas aí com o tempo a gente deixa a peteca cair. Acontece, né? Acontece com todo mundo, né? Com todo mundo. E com a fé às vezes rola a mesma coisa. Pois é. E a mensagem central do devocional é bem direta. Cuidado para não perder a palavra. Nossa, que forte. É um alerta para a gente não deixar a fé esfriar e acabar perdendo aquela conexão com o que realmente importa. Faz sentido. E para ilustrar esse ponto, o devocional usa uma passagem do Evangelho de Mateus, Tá. capítulo 13, versículo 19, Conheço. que fala sobre a semente e o terreno, lembra? Sim, lembra? O que diz lá? A passagem diz: quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. É bem isso. É como se a palavra de Deus fosse uma semente que precisa de um solo fértil para germinar e crescer. Nossa, essa imagem da semente é muito forte. É. E me faz pensar, será que o nosso coração tem sido esse solo fértil para a palavra de Deus? Boa pergunta. O que será que a gente tem feito para cultivar essa semente? Pois é. O devocional vai além, né? Sim. Ele nos alerta sobre os perigos de um coração que não está preparado para receber a palavra. Ui. Ele fala da passividade, a autossuficiência, Isso. a indiferença e até a teimosia. Nossa, é verdade. Às vezes a gente se fecha para o novo, para o diferente, e acaba perdendo a oportunidade de crescer na fé. É bem por aí. E aí a palavra não consegue criar raízes, e a Uhum. gente acaba ficando estagnado na nossa jornada espiritual. Exato. Para reforçar essa ideia, o devocional cita Hebreus 4.2, que fala sobre a importância da palavra se misturar com a fé em nós. Legal. É como se a fé fosse o ingrediente secreto que dá vida à semente, né? Gostei da analogia. Ela impulsiona o crescimento e a transformação. Concordo. Mas me diz uma coisa, você acha que a palavra de Deus é algo estático que nunca muda? Ou ela se aplica de forma diferente em cada fase da nossa vida? Que questão interessante. É. O devocional mostra que a palavra de Deus, apesar de ser atemporal, Aham. ela também é dinâmica. É. Ela se aplica à nossa vida de maneira única, respondendo às nossas necessidades Legal. e desafios em cada momento. Faz sentido. É. E pensando nisso, lembrei de como a gente se sente na correria do dia a dia. Sei como é. Às vezes tão sobrecarregado que até a fé acaba ficando em segundo plano, né? Acontece. É importante a gente lembrar que a palavra de Deus é viva Sim. e ela nos impulsiona à ação. O livro de Atos, por exemplo, mostra como o Espírito Santo inspira as pessoas a agirem de acordo com a vontade de Deus, É. a colocar a fé em prática. Isso aí. E é aí que a coisa fica interessante. O devocional usa exemplos da Bíblia para nos mostrar o que significa viver a palavra em ação. Sério? E além da teoria. Que legal. Ele menciona, por exemplo, a história de Noé, Ah, sim. que construiu a arca durante anos, É. seguindo as instruções de Deus mesmo, sem entender completamente o propósito final. Nossa. Imagina a fé que ele precisava ter para construir um barco gigante no meio do deserto, É verdade. sem nenhuma garantia de que aquilo realmente ia dar certo. Que situação. E o mais legal é que depois do dilúvio, quando a arca pousou em terra firme, Noé não ficou parado esperando as coisas acontecerem, ele se moveu, plantou uma vinha, recomeçou a vida. Que legal. Ele não se acomodou no passado, né? Não. Mesmo depois de tudo que ele tinha passado, ele confiou em Deus e seguiu em frente. É um exemplo pra gente, né? E tem também a história de Davi, que era o pastor de ovelhas quando Deus o escolheu para ser rei. É verdade. Mas em vez de se apegar à tradição do tabernáculo de Moisés, Isso. ele teve a ousadia de levar a Arca da Aliança para Jerusalém. Olha só. Que mudança radical, né? Total. Ele estava inaugurando uma nova era, centralizando o culto a Deus em Jerusalém. É. Era como se ele estivesse dizendo, estamos entrando em um novo tempo e precisamos de uma nova forma de adorar a Deus. Interessante. Davi entendeu que a fé não é estática. Ah. É preciso estarmos abertos a novas direções, a novas formas de servir a Deus.
É verdade. Esses exemplos bíblicos nos mostram que a fé não é apenas uma crença passiva, Não. mas é chamado para ação. É isso aí. É como se Deus nos dissesse: eu te dei a palavra, agora vai e faça algo com ela. Concordo. E o devocional nos desafia a pensar É, como a gente pode traduzir essa fé em ações concretas no nosso dia a dia. É. Como a gente pode ser a mão de Deus no mundo. São perguntas que realmente nos fazem refletir, né? Até mais. Eu acho que a gente podia mergulhar um pouco mais nesses exemplos, Boa. para entender como eles se aplicam à nossa vida. Vamos lá. O que você acha? Bora. A história de Noé, por exemplo, é fascinante. Imagine, ele passou anos construindo a arca, seguindo as instruções de Deus, sem ter a mínima ideia de como aquilo ia acabar. É verdade, sem contar que devia ser um trabalhão, né? Construir um barco daquele tamanho. Nossa, com certeza. E no meio do deserto ainda por cima. Pois é. Nossa, devia dar um trabalhão danado. E o mais interessante é que, depois do dilúvio, quando a arca finalmente parou em terra firme, Aham. Noé não se acomodou, sabe? Ele não se deixou abater. É. Ele simplesmente seguiu em frente, plantou uma vinha, recomeçou a vida. Parece que ele entendeu que ficar preso ao passado não leva a lugar nenhum, né? Essa é. Confiou em Deus e seguiu adiante construindo uma nova história. Exatamente. E a história de Davi também é inspiradora. Ele era só um pastor de ovelhas quando Deus o escolheu para ser rei. Mas, em vez de se agarrar à tradição do tabernáculo de Moisés, Sim. ele teve a coragem de levar a Arca da Aliança para Jerusalém, sabe? Ele meio que deu um reset no sistema, né? Então, Inaugurou uma nova era, centralizando o culto a Deus em Jerusalém. Uma decisão super ousada. totalmente, Davi entendeu que a fé não é algo parado no tempo. É preciso estarmos abertos a novas direções, a novas maneiras de servir a Deus, sem medo de ousar e fazer diferente. Esses exemplos bíblicos são incríveis porque nos mostram que ter fé não é só acreditar em algo, né? Não, Mas também agir de acordo com essa crença. Colocar a mão na massa, sabe? com certeza. É como se Deus estivesse nos dizendo, olha, eu te dei a palavra, agora é a sua vez de fazer algo com ela. E você é o Otto que te inspira nesses exemplos. O que você leva para sua vida. O que me fascina é a coragem que esses personagens bíblicos tiveram. Eles não tiveram medo de sair da zona de conforto, de romper com o tradicional, de se jogar de cabeça em algo completamente novo. Pois é, a fé deles os impulsionou a realizar coisas incríveis. É verdade. Mas e a gente, como podemos trazer essa coragem para o nosso dia a dia? Como podemos transformar a nossa fé em ações concretas? Acho que o devocional nos dá algumas dicas, sabe? Ele nos convida a refletir sobre como estamos vivendo a nossa fé, a identificar áreas em que precisamos mudar, a buscar a direção de Deus para os nossos planos. Na verdade, é como se a gente precisasse dar uma calibrada na bússola da nossa vida, né? Isso. Para ter certeza de que estamos no caminho certo. Exatamente. E além disso, acho que é fundamental termos um coração aberto e disposto a obedecer. Mesmo quando as coisas parecem difíceis ou incertas. A obediência, com certeza, é a chave para vivermos a palavra de Deus em sua plenitude. É. Mas também é importante lembrar que a jornada da fé não é individual, né? Então não é. A gente faz parte de algo muito maior. Com certeza, somos como peças de um grande quebra-cabeça. Cada um de nós tem um papel a desempenhar na construção do reino de Deus. E o legal é que Deus ainda está escrevendo a nossa história, né? A gente está em constante movimento, sempre aprendendo e crescendo. Isso mesmo. E aí o que podemos fazer para garantir que estamos alinhados com a vontade de Deus? Para que a nossa história seja uma história de fé em ação. Essa é a pergunta que não quer calar, né? Pois é. Mas antes de tentar responder essa pergunta, que tal darmos uma olhada nas perguntas para reflexão que o devocional nos propõe? Boa ideia. Vamos lá. E a gente volta aqui para o nosso mergulho profundo desse devocional que coloca a gente para pensar, né? É verdade. A fé em ação. A gente já viu exemplos incríveis de Noé e Davi, e agora a gente vai dar uma olhada nas perguntas para reflexão. Que são tipo um GPS para nossa jornada, né? Com certeza. Elas nos ajudam a sair da teoria e partir para a prática, conectar a palavra de Deus com nossa realidade. Exatamente. A primeira pergunta nos leva a refletir sobre como garantir que a palavra seja não só ouvida, mas também compreendida e guardada no coração. É como se a gente tivesse que digerir a mensagem, sabe, internalizar. É verdade, muitas vezes a gente ouve a palavra, mas ela entra por um ouvido e sai pelo outro, né? Total. Essa pergunta nos convida a ir além da audição passiva e buscar uma compreensão mais profunda que transforme o nosso interior. E a segunda pergunta nos desafia a sermos mais ativos, mais responsáveis pela palavra que recebemos. Não basta só ouvir, a gente precisa fazer alguma coisa com ela, né? Exatamente. É como receber uma semente e ter a responsabilidade de plantar ela, cuidar para que ela cresça e dê frutos. Verdade. Verdade.
A fé sem ação é como uma semente guardada num pote, ela nunca vai ter a chance de germinar e mostrar todo o seu potencial. E a terceira pergunta é de tocar a alma. Quais mudanças precisam ser feitas para alinhar nossos atos com a palavra que ouvimos? É como se a gente estivesse diante de um espelho vendo a distância entre quem somos e quem deveríamos ser. Essa pergunta é um convite à honestidade, sabe? A olhar para dentro de nós mesmos e identificar as áreas da nossa vida que precisam ser transformadas pela palavra. É um chamado à ação, a deixar de lado as desculpas e começar a construir uma vida mais autêntica, mais alinhada com os ensinamentos que a gente recebe. Nossa, essa conversa mexeu muito comigo. Me fez perceber que a fé em ação não é algo distante, sabe? Mas algo que se manifesta nas pequenas escolhas, nos gestos do dia a dia. É como se a gente estivesse construindo a nossa arca, tijolinho por tijolinho, com cada atitude, cada palavra, cada pensamento. É isso mesmo. A fé em ação se manifesta na forma como a gente trata as pessoas nas decisões que a gente toma no nosso compromisso com a justiça. E a verdade é um processo contínuo de transformação que nos leva a sermos mais parecidos com Cristo a cada dia. Esses questionamentos do devocional nos ajudam a colocar em prática o tema central. Cuidado para não perder. A palavra não chamada a atenção para a importância de não deixarmos a mensagem se diluir em meio à correria do dia a dia, às distrações, às preocupações. Com certeza. A palavra de Deus precisa ser cultivada em nossos corações como uma plantinha que precisa de água, luz e cuidado para florescer. Quando a gente cuida dessa plantinha, os frutos aparecem naturalmente de compaixão, generosidade, perdão, amor ao próximo. Que essa conversa nos inspire a viver a nossa fé de forma mais autêntica e comprometida, a exemplo de Noé e Davi e tantos outros personagens bíblicos que nos mostraram o poder da fé em ação. A gente se despede por aqui, mas o mergulho profundo continua dentro de cada um de nós. Até a próxima, pessoal.